Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma, mais uma live pelo Sebrae Piauí. E hoje nós teremos um tema extremamente interessante e rico, né, que é as nossas perspectivas. Deixa eu tentar adicionar aqui essa temática da nossa live de hoje. As perspectivas e tendências para a economia criativa. Enfim, teremos hoje o nosso amigo, colega, diretor superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartacho. Quero convidar para que ele possa solicitar aqui participação na nossa live. Enfim, onde iremos abordar a importância desse segmento, as perspectivas, como todo esse cenário que nós estamos vivenciando nesse momento afetou esse setor e como o Sebrae está apoiando, está se organizando para dar suporte a essa cadeia que é tão rica, né, em termos de criatividade, de produção e a sua importância. Enfim, eu queria pedir para o nosso convidado para solicitar aqui a participação. A nossa conexão está boa, espero que vocês estejam escutando bem. Aí deixa eu ver aqui com o nosso convidado, como ele... Enfim, mas nós vamos ter a participação aqui do nosso diretor superintendente do Sebrae Ceará, que tem uma formação, é graduado em arquitetura e urbanismo pela UFC, mestre em planejamento urbano e regional pela USP. Enfim, tem uma carreira muito forte nessa área de criatividade, de produção. Foi presidente do IAB Ceará, também de 96 até 99. Foi secretário das cidades do estado do Ceará durante o período de 2007 a 2010 e ocupa, né, a cadeira de diretor superintendente do estado do Sebrae Ceará desde 2015. Né, tem tido uma grande contribuição, além de hoje também estar coordenando o projeto da cadeia de valor da economia criativa do Nordeste, uma proposição feita pelos estados do Nordeste para que os Sebrais possam dar suporte a toda essa cadeia tão rica. Enfim, esse bate-papo aqui, estou só aguardando para que ele possa nos solicitar a participação aqui ao vivo e poder nos abrilhantar aqui com seus conhecimentos e sua experiência com esse setor. O
sei se o Cartacho está aqui já conosco. Já temos 33 Sebrae Ceará. Tá aqui o Sebrae Ceará. Agora, importante só fazer essa solicitação para participação do link ao vivo. Perfeito. O Cartacho já está aqui, só falta Carlos para ele entrar pedindo, solicitando essa participação com o link ao vivo, Cartacho. Você tem que solicitar aí para poder aceitá-lo aqui para o nosso bate-papo. Deixa eu ver se entra agora, eu acho que vai dar certo. Não sei se foi eu que me enrolei também nesse processo. Pronto. Opa! Agora deu certo. Grande Delano. E aí, meu amigo E aí, Cartacho, tudo bom? tudo bem? Tudo tranquilo. Bom Como é que tá o nosso revê-lo. querido Piauí? Estamos aqui, né? Com todo esse momento aí que estamos vivenciando Pois não é, rapaz? para as nossas empresas, para os nossos empreendedores. Mas espero que a gente consiga sair disso o mais rápido possível e saiamos fortalecidos desse processo. Essa é a expectativa. Mas, enfim, buscando se reinventar também, né? Como o Sebrae, buscando dar apoio aos nossos clientes, aos empreendedores, estamos tentando estar próximo a eles nesse momento de dificuldade, porque os pequenos com certeza são aqueles que mais sofrem, a gente tem acompanhado isso, monitorado isso no sistema todo, você sabe tão bem quanto eu desse processo, mas tem sido uma experiência realmente que tem enriquecido o sistema Sebrae como um todo e a gente tem buscado também se reinventar como todos os empreendedores nesse momento, não é isso? Eu acho que o Sebrae dá um grande exemplo nesse processo de reinvenção, não é? Porque havia toda essa tendência do mundo digital, é algo que vinha num processo celery, né? Nós entramos os anos 2000 aí, do século 21, né? Com isso acontecendo. E o Sebrae tinha aí todo um plano para fazer isso. Só que, como eu digo sempre, nós fomos atropelados pelo futuro, na medida em que, Verdade. num curto espaço de tempo, nós tivemos que nos transformarmos numa organização 100% digital. Né? Em 15 Verdade. dias, aqui no Ceará, em 15 dias, a gente teve que continuar pedalando a bicicleta, trocar os 2 pneus da bicicleta e 2 pneus completamente novos, que ninguém sabia nem como é que encaixava É verdade. como é que encaixava na bicicleta. Mas os resultados aqui, como são os resultados aí do Sebrae do Piauí, do Sebrae do Brasil todo, né? Você viu lá, estava numa reunião onde os relatos foram extremamente positivos de como o Sebrae se integrou rapidamente a esse mundo digital, né? A rapidez que a gente fez isso, né? Acompanhando a dinâmica aí desse mundo, a velocidade com que as coisas se dão. E acho que os nossos clientes também estão nesse processo, né? Acho que houve aí uma generalização disso, né? A tradição se inovou, tá? Outras temáticas vieram para a mesa, né? Eu acho que foi um grande aprendizado. É verdade, é verdade. Eu gosto sempre de fazer essa relação, né? O que nós vivenciamos no Sebrae, as empresas, os empreendedores estão vivenciando nas suas atividades e estão precisando realmente ajustar, se reinventar, né? Para que possam estar mais próximos, se relacionar cada vez melhor com os clientes. Mas enfim, eu fiz aqui antes de você entrar, não sei se você viu, mas eu fiz um relato aqui, falei um pouco sobre o seu currículo, né? E aí a importância da sua coordenação hoje nesse projeto tão importante para o Nordeste, que é o nosso projeto de economia criativa, no qual você coordena aí todas essas atividades, né? Esse desafio que é integrar todo o Nordeste nesse processo, onde cada um realiza uma temática, uma pauta, para que ao final a gente possa juntar no todo
Aqui no Piauí, especificamente, a gente tem uma pauta forte que é para desenvolvimento do modelo de governança, né? Esse é um grande desafio. Acredito até que a gente tenha ficado com essa pauta em virtude da experiência que nós temos na Rota das Emoções, aí com o Ceará e com o Maranhão, né? Uma experiência realmente exitosa. Mas esse projeto, ele, como eu falei, ele é um desafio e o nosso bate-papo vai ser muito focado nisso hoje, né? Como, qual a importância, o que é esse segmento de economia criativa, o que que ele diferencia dos demais. E ela faz parte, Cartacho, de um cronograma que nós estamos desenvolvendo para o lançamento do edital, né? Nós abrimos o edital de economia criativa, são R$ 400 mil que vamos estar contemplando vários segmentos de design, moda, a parte de produção visual, artesanato, arquitetura, os segmentos que nós identificamos que tem um grande potencial aqui no estado, onde a gente lançou o edital e vai estar disponível no nosso site do Sebrae até o dia 20. E essa é a primeira live de uma sequência de ações que a gente vai estar desenvolvendo para apoiar, né, os criativos do nosso estado a se habilitarem nesse processo, a serem contemplados com esses recursos para que possam realmente aí, aproveitar essa oportunidade e aprimorarem cada vez mais as entregas, né, com sua criatividade, com as suas vivências ao estado do Piauí. Enfim, eu queria que você já começasse aí a tentar, a gente tem aqui um período mais ou menos de 1 hora, mas já passar um pouco dessa vivência, né, da coordenação do projeto de economia criativa, como tem sido as experiências do que você tem acompanhado aí no Nordeste, mas especificamente a vivência do Ceará, que é uma vivência também muito rica, juntamente com o Pernambuco, a Bahia, e o Ceará são casos de sucesso, são vivências ricas aí, que contribuem muito para essa construção que nós estamos tentando ampliar aqui no estado do Piauí. Você conhece muito bem o nosso artesanato, as nossas riquezas, sempre está presente conosco. E eu queria que você tentasse aí contribuir um pouco nessa temática com os nossos seguidores aqui que estão ao vivo conosco. Eu queria corrigir aqui uma descortesia que eu cometi com você, com o Sebrae Piauí, com os que estão nos ouvindo, né? Primeiro, agradecer o convite para a gente estar aqui nessa live, ou nesse papo virtual, como eu prefiro chamar, né? É uma coisa importante. E a temática, né? A gente discutir essa questão da economia criativa. Esse projeto, né, ou esse programa de economia criativa do Nordeste se iniciou ainda na minha primeira gestão, junto com o Oswaldo, né, quando o Oswaldo ainda era superintendente. Oswaldo E a Ramos. gente começou a trabalhar isso, e é preciso informar aí, principalmente para as pessoas que estão pela primeira vez ouvindo falar desse projeto, e ele foi algo que foi construído coletivamente pelos 9 Sebrais do Nordeste. Foi uma construção coletiva e trazendo para dentro do Sebrae, né, uma ação que eu considero muito importante, que é a ação da produção de conhecimento, né? Esse não é um programa de atendimento clássico que o Sebrae faz e faz muito bem, mas é um programa de formação no tema da economia criativa, tanto para atender as nossas demandas internas, né? Colocar esse tema entre os nossos colaboradores, eles terem acesso a esse tipo de conhecimento, né? Porque, na minha percepção, nós precisamos formar uma inteligência interna sobre o tema da economia criativa. Há pouco nós estávamos conversando aí sobre as transformações sobre o século XXI, e a economia criativa é a economia do século XXI, com vírus ou sem vírus, né? É óbvio que nós vamos ter aí uma questão a inovar, a reinventar, né? É por essa situação do vírus
ela restringe atividade de aglomeração. E quando eu vou falar de economia criativa, quando eu vou falar de arte, a aglomeração faz parte de muitas atividades. Como é que eu vou tratar o teatro sem aglomeração? Como é que eu vou tratar o cinema sem aglomeração? Como é que nós vamos discutir as festas sem aglomeração? Tá aí a questão do São João, né, o prejuízo material é inominável, incalculável, que nós tivemos agora com o São João. Como é que nós vamos tratar das romarias lá de Juazeiro? As romarias não são apenas um evento ou uma atividade religiosa. Elas são atividades culturais que têm na religiosidade um grande peso. Juazeiro agora está com um problema enorme, porque nós vamos entrar agora na fase das romarias. As pessoas vão querer vir para Juazeiro e Juazeiro está em lockdown. Vai ter que fechar as entradas. E olhe a questão cultural, que envolve, né? O cidadão pegou o coronavírus, fez uma promessa, se curou e quer vir pagar a promessa para o Padre Cícero. Como é que faz? Olha a confusão, né? Olha a confusão. Então, isso é um parêntese da dimensão cultural que tem. E a economia criativa, ela entra nesse bojo, né? Vamos dizer, nesse balaio, para a gente ser bem nordestino, né? Esse balaio das questões de natureza cultural, da arte, né? do conhecimento, do bem material. E esse programa, como eu estava já comentando, ele foi montado para isso, para capacitar o nosso público interno, né? Criar essa inteligência interna dominando a economia criativa e também capacitar os empreendedores criativos. E nós tivemos aí também vamos dizer, a felicidade de ter encontrado um grande parceiro que foi o British Council, o Conselho Britânico. O Conselho Britânico, né, tinha um programa também ligado à economia criativa. Eu fui lá no Conselho Britânico, apresentei o projeto e de imediato eles disseram, não, a gente quer participar, e fizemos aí grandes parcerias, né, na área da capacitação, em especial da capacitação externa, dos nossos clientes externos, o público mais vulnerável, né, jovens e mulheres, que isso era o recorte que eles faziam do público. E outra coisa importante a destacar neste projeto é que ele vem respeitando as dinâmicas de cada estado, né? Esse era um tema que em determinado estado estava bem avançado. Para mim, dos nossos 9 estados, o estado mais avançado nesse tema da economia criativa, em casos exitosos de economia criativa, é o SEBRAE da Paraíba, sob o comando da nossa colega Regina Amorim. O estado da Paraíba tem experiências fantásticas. Primeiro que tem 2 feiras internacionais de negócios criativos e colaborativos. O ano passado foi uma presencial. Fizeram um grande evento, né? E a segunda foi toda ela realizada por meio digital, foi toda online. E dessa participaram 35 países. Aí a gente tem que fazer a seguinte reflexão, né? Como que num presencial eu ia trazer 35 países? O custo disso, né? E nós estamos aprendendo a usar o online, usar isso aqui que a gente está, esse papo que a gente está tendo aqui, né? Com a feira. Como atividade deste projeto, nós vamos realizar no final de setembro, já todo mundo vai estar recebendo aí os convites. Estou só aqui anunciando aqui em primeira mão. Nós vamos realizar o primeiro Festival Nordestino de Economia Criativa, onde a base disso vai ser, e ele ia ser presencial lá no Cariri, né? Agora vai ser todo
todo virtual, né? E vai ter o peso da cultura do Cariri, porque está sendo realizado lá, mas todos os estados vão ter algum tipo de participação, ou apresentando um caso de sucesso de economia criativa, ou apresentando um Conte com o palestrante. Piauí, viu? Né? Não, o Piauí tá dentro. O pessoal aí está integradíssimo aí, aí no projeto, né? Você arrocha o nó aí com eles e com elas, tá? E é prioridade nossa, porque aí esse projeto nós vamos fazer esse festival e vai ser todo online, né? Então nós estamos vivendo esse novo momento, né? É óbvio que os cenários aí para frente são cenários de incerteza, porque ninguém sabe, né? Quem é que assina embaixo que essa crise é uma nuvem passageira ou é uma ameaça de longo prazo? Se você for seguir a opinião do Bill Gates, o século XXI é o século dos vírus. E tem toda a questão ambiental, né? Desmatamento, tudo isso vai alterando os ecossistemas, né? Porque os vírus estão no ar. Os vírus estão aí, né? Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer. E o Bill Gates disse que a gente ficou muito preocupado em combater isso em 2015, hein? Com a crise do Ebola, que é uma coisa parecida, não é a mesma coisa, é muito parecida com essa crise que a gente está vivendo, com a crise do Ebola. E lembre-se que o Ebola até hoje não tem vacina, não se descobriu ainda. E o Bill Gates dizia, olha, essa crise aqui nós nos preparamos para bomba atômica, para isso, mas os estados não se prepararam ainda para o surto virótico que estamos vivenciando. Isso era a previsão dele em 2015 e ele foi profético nesse processo. Então, voltando aqui para a nossa economia criativa, desculpa aí, mas de vez em quando eu divago. Não, ótimo. Né? Então, nós temos concentrando nesse esforço, né, de levar a temática, e tem um esforço muito maior, que aí a governança tem um papel fundamental, né, que é arregimentar o SEBRAE e todas as organizações da sociedade civil ligadas à temática da economia criativa e outros que queiram participar, que é levar isso para os nossos empreendedores criativos, para eles se verem como agente econômico. Porque esse é um problema. Esse é um problema. Eles não se veem como agente econômico, né? Então, porque aí eu preciso convencê-lo que ele tem que se organizar, né, para poder legalizar o negócio dele, a venda do quadro, da arte, da peça teatral. Né? Nós fizemos aqui no Ceará uma rodada de negócio com artes cênicas. Colocamos quem tinha peças de teatro para colocar no ar e quem se interessava em adquirir, patrocinar, ser produtor daquela peça de teatro. Então, você veja, já nós vamos começar a fazer essas experiências aí pelo Nordeste, né? Fazer rodada de negócio de economia criativa. Né? A gente já faz isso com artesanato, mas vamos fazer com outras áreas, né? Fazer uma rodada de negócio da música. Vamos juntar os ano nossos passado, aí no Ceará vocês fazem um com o pessoal lusófono, né? Tem um encontro, a gente teve um grupo do Piauí que teve aí, participou de uma rodada de negócio, na parte de arte cênica, né? De teatro. Realmente isso, foi uma experiência rica, e a gente teve um grupo aqui, foi esse aí das artes cênicas, acho que o grupo do Pelé, que nos falou nessa época, e a gente possibilitou a participação deles nesse evento, e depois a gente trouxe a experiência, né, da rodada de negócios e aplicamos aqui para os nossos empreendedores aqui locais. Enfim, o edital vai contemplar esses segmentos. Esse edital que já está aberto, né, que esses empreendedores precisam ter acesso e buscar participar, e o nosso objetivo é que a gente tenha a maior quantidade de projetos e projetos qualitativos, né, para que a gente possa apoiar. Mas você abordou uma temática que eu acho que é importante a gente levantar esse tema aqui,
a necessidade dos empreendedores culturais, os criativos, perceberem a sua importância, o seu valor e a sua necessidade de organização. Né? Porque não adianta você ser um agente cultural e você não ter uma preocupação em se formalizar e não estar organizado em um grupo específico, porque quando vem essas ações, às vezes você perde essas oportunidades. E o mercado está cada vez mais buscando se estruturar de forma mais profissional. Eu me lembro que na época, há uns 10 anos atrás, nós aqui no Piauí desenvolvemos um projeto para o setor cultural, né, e tínhamos muito forte o segmento musical. Mas eles estavam muito dispersos, até para o Sebrae desenvolver uma ação específica para eles, era um desafio muito grande. Ao final, a gente fez uma grande feira cultural dentro de uma feira do empreendedor, que foi um espetáculo. Né? E ainda hoje nós temos grupos, né, que cresceram e se desenvolveram bastante a partir dessa experiência, né, dessa ação que foi feita com o Sebrae Piauí. E agora, a economia criativa ela entra numa cadeia mais ampla. Né? Você falou aí do Cariri, a gente teve grupos nossos que estiveram lá conhecendo a experiência do artesanato, da integração, né, com as romarias, porque nós temos aqui uma cidade que tem um fluxo religioso bem intenso, que é Santa Cruz dos Milagres, e a gente busca aqui no Piauí sempre aprender com as experiências dos vizinhos. Né? Então, assim, a gente tem buscado fortalecer esses intercâmbios, e é essa experiência que nós temos aqui no Nordeste, né, da integração dos estados com o Nordeste. O Sebrae Piauí, Cartacho, já teve projetos regionais com todos os estados que fazem fronteira com o Piauí. Maranhão, Bahia, Ceará, Pernambuco, todos a gente já fez essa integração. E eu reputo que um dos grandes diferenciais do sistema Sebrae é realmente essa disponibilidade, essa integração que nós temos com os parceiros, né, principalmente os do Nordeste. Enfim, eu queria que você pudesse falar um pouco mais, né, sobre esse segmento de economia criativa, como as pessoas... tem muita gente que é desse setor, mas não compreendeu como se organizou esse segmento de economia criativa, quem está contemplado nele, o que diferencia a economia criativa dos demais, né? Como ele pode buscar crescer e enriquecer o seu trabalho, se integrar com outras cadeias. Enfim, eu queria que você, dentro da sua experiência, aí também no segmento de arquitetura, na experiência de secretário das cidades do Ceará também, e agora de Sebrae, possa dar essa contribuição aqui para os nossos empreendedores. Olha, primeiro assim, a economia criativa não é algo fora do mundo. Às vezes as pessoas acham que isso é algo, não é algo fora do mundo. A economia criativa é economia. É economia. Está dentro do... Né? Tem produção, tem distribuição e tem comercialização. Tem fornecedor, né? Tem quem compete, enfim, é economia. Tá? Ela tem todas as regras do sistema econômico. A diferença dela é que é um segmento da economia que vai discutir qual é o PIB da cultura, né? Como é que o conhecimento ele vira negócio, como é que a cultura passa a ser um negócio criativo. Porque isso acontece de maneira informal. Né? Em 2016, nós fizemos aqui na Semana do MEI, a gente fez um recorte, dentro da Semana do MEI, né, do microempreendedor individual, nós fizemos um recorte e fizemos um seminário só com microempreendedores individuais e empreendedores criativos. A gente foi lá no SCNAI do microempreendedor individual, destacamos lá tudo que a gente achou que contemplava esse povo e convidamos, né, tanto quem já era formalizado como quem não era, para fazer uma discussão sobre a organização e a formalização dos empreendedores criativos. E aí foi um seminário muito legal, porque as pessoas falaram muito e deram seus exemplos,
né? Ficou na minha memória, né, um empreendedor criativo, que era um escultor, né, que ele deu o seguinte relato. Segundo ele, uma semana antes daquele momento que ele estava ali presente, ele havia vendido uma escultura por R$ 300. Aí dizia ele que quando ele recebeu o dinheiro, ele se arrependeu de ter cobrado R$ 300. Ele achava que pagava muito mais. Então, por exemplo, dentro da economia criativa, nós precisamos, né, aí, né, acho que na segunda versão desse projeto, eu quero colocar isso, né, nós precisamos desenvolver um estudo como é que precifica o bem produzido a peça, a obra que é produzida pelo empreendedor criativo. Porque, veja, a escultura do moço, né? Vamos supor, não sei nem qual era o material, mas vamos supor que fosse uma escultura de aço. Né? O quanto de aço naquela escultura é fácil de eu medir, né? Bom, tinha tantos quilos de aço, eu comprei assim, assim, assim. Vamos supor que ele tivesse solda. A solda eu também sou capaz de mensurar, ó, teve tanto de solda. Então, isso que é palpável, que é material, você precifica. Agora, e a criação? Como é que é o bem imaterial? Como é que você precifica? Né? O ato de criar. Isso é quanto? O arrependimento se dá por isso. Porque é essa questão da precificação daquilo que é imaterial na obra cultural, na obra artística, é que é de difícil mensuração. Eu dou um exemplo aqui da minha profissão. Todo mundo sabe disso. Eu sou arquiteto urbanista e o meu instituto, IAB, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, tem uma tabela para você cobrar projeto de arquitetura. Né? Eu tenho de discutir muito com o nosso presidente na época, que elaborou isso, é uma tabela sofisticadíssima, muito bem feita e tal. Eu disse, mas quanto custa a criação do projeto arquitetônico? Quanto custa? Né? Porque o resto, tudo que é material, eu consigo classificar. Né? Ora é custo fixo do escritório, né? Aluguel, desenhista, arquiteto auxiliar, tudo isso. Agora, quanto é a criação? Como é que... Então, esse é um grande desafio que está à nossa frente, nesse campo da economia criativa, que é precificar aquilo que é imaterial. Nós temos que desenvolver uma metodologia para isso, para ajudar os nossos empreendedores criativos a cobrarem sobre o seu produto. Agora, essa economia criativa é algo que cresce muito no Brasil, né? A Firjan tem acompanhado isso, tem feito pesquisas, né? E isso tem crescido muito, né? Vamos ver aí nessa situação aí da crise, né? Porque nós estamos essa área está muito penalizada, né? Se você pegar que um show não é só o artista que vai lá cantar. Como é que faz com tudo que ajuda, né? Iluminador, montador de palco, né? Esse povo todinho faz parte da cadeia produtiva da segurança, criativa. Limpeza, ambulante, tudo isso é um impacto, né? Muito forte. E isso está tudo parado. Então, é muito difícil essa situação, né? E que você tá falando, é preciso ser enfrentado. Alguns setores, alguns segmentos conseguem se reinventar fácil, né? Porque você vê as lives, né? E o Brasil deu um show aí e criou um modelo diferente, e mobilizou milhões de pessoas participando das lives e usou esse momento para arrecadar recursos, para ajudar pessoas, né? Então o Brasil deu um exemplo muito interessante. Mas tem você falou da feira que participou 35 países, lá do nosso amigo lá da Paraíba, Luiz Alberto, mas tem setores que estão envolvidos nesse segmento que não conseguem virtualizar, né, o seu serviço, né? Enfim, esses são desafios que esse novo normal vão levar para esses segmentos.
E o outro detalhe que você abordou agora recente é essa questão da precificação. Né? Eu me recordo, e é um tema que eu sempre abordei aqui com o nosso pessoal do artesanato. Né? E você chega nas rendeiras. As rendeiras passam uma eternidade para produzir uma renda, né? E quando vai no final, a gente termina achando caro quem está vendo e não sabe como aquilo foi feito e todo o processo produtivo e os detalhes para chegar àquele padrão. Né? Então, assim, a gente precisa, e aí o empreendedor precisa demonstrar claramente todo o processo criativo que teve para desenvolver o design, aquela peça, todo o envolvimento com fatores culturais, locais, né, para poder chegar a um padrão de construção e não apenas a hora usada para produzir o material, né, que foi usado para produzir aquela peça. Enfim, e aí esse é o desafio dos nossos empreendedores culturais, né, os nossos empreendedores criativos, porque você precificar isso, como você falou, realmente não é fácil. Né? Nem você precificar e você convencer ou demonstrar para o comprador, né, de todo o processo que foi envolvido para aquela obra, tá certo? Mas Não, enfim, você falou aí uma coisa, quer dizer, um tema, né? Se nós nos debruçarmos só sobre o tema do artesanato, né, é um mundo, né, que padece dessa questão da precificação, né? É uma manufatura, né, semi-industrial, e todos os estados do Nordeste trabalham isso muito, muito fortemente, tá? Mas isso é um drama, né? Você vê uma família daquela produzindo o Labirinto, tá? Peças fantásticas, aquilo Aí você chega em São Paulo, numa loja, numa boutique e tal, aquilo você não acredita. Pô, 10 mil reais, aí você vai comprar lá nas rendeiras aqui do Aquiraz, né? Compra aquilo por 200, 300, 100. Então, tem um descompasso nisso aí. Tem um descompasso nisso. Então, por isso que há na economia criativa essa dimensão, esses elementos, para que a gente possa organizar esses empreendedores criativos, né, para que isso que eles produzem possa melhorar as condições de vida e trabalho deles. E aí, Cartacho, esse momento, né, onde o cliente está muito mais virtual do que presencial, talvez possa também ser uma grande oportunidade para esses artistas, né, para que eles possam demonstrar através de ferramentas que existem hoje, das redes sociais, né, que possibilitam ele levar esse conhecimento, essa riqueza desse trabalho para o mundo todo. Né? Então, hoje você tem as redes sociais aí que levam esse conhecimento. Estou vendo aqui o nosso amigo Cruz Neto, que é colaborador do Sebrae, mas é artista, né? E vivenciou isso durante muito tempo da sua vida. A dificuldade de valorização desse produto da arte. E aí você tinha dificuldade para você fazer isso quando você, para produzir um material, fazer um vídeo, fazer uma coisa mais elaborada, era muito cara. Mas hoje você consegue fazer isso com custos bem reduzidos e disponibilizar nas redes sociais realmente de uma forma bem mais ágil. Olha, mas hoje voltando aqui para o artesanato e esses canais digitais, né? Se você for no Google pesquisar, aí você tem assim, como vender artesanato pelo Facebook, como vender artesanato pelo Instagram, como vender artesanato pelo WhatsApp. Aí está lá toda a metodologia, como é que você faz isso. Isso é focado no artesanato. Na primeira rodada de negócio de artesanatos do Cariri, que depois virou um evento nordestino, eu encontrei lá uma senhora que se apresentou, ela era do mercado financeiro. Ela disse, eu não entendo nada de artesanato, gosto, mas não entendo. Agora eu era do mercado financeiro, aí ela montou um aplicativo, que eu não recordo aqui o nome, Art Windows, uma coisa assim. Ela montou esse aplicativo, tá?
e ela viajava o país inteiro nas feiras de artesanato. Segundo ela, para encontrar artesanatos estranhos, seja lá o que seja isso, né? Artesanatos estranhos. Então ela fotografava ali e mandava ali direto, imediatamente. Encontrou uma peça que ela achava estranha, ela fotografava e mandava para a curadora dela. Aí tinha uma curadora que pode comprar. Ou, não, esse aí não. Tá? Comprou, a foto já ia para o aplicativo e já estava à venda, né? Ela comprava lá e já botava aqui o preço dela e aquilo já rodava, né? Com entrega, frete, com tudo que tem direito aí nesse mundo aí. Então, os canais digitais, isso que nós estamos fazendo hoje, vendendo os nossos produtos do Sebrae, né? Eles também estão voltados para venda. Eu, recentemente, participei, aqui no Ceará tem uma revista chamada Arte Ceará, e eles me convidaram, né, me pediram 4 desenhos meus para uma exposição no Instagram. Tá? Então tá lá, era uma exposição com 10 artistas plásticos, eu demitido no meio, né, porque eu disse, mas eu não sou artista plástico, meu desenho é desenho de arquiteto, é uma exploração da linha, e fiz tudo lá Não, mas disseram, vai colocar aqui, põe aqui, né? E sucesso total, né? Todo mundo, né? E os meus desenhos não estão à venda, né? Eles são todos, eu digo, coleção do autor. Mas o resto dos desenhos que estão lá todos foram vendidos, os quadros, né? Tudo através do Instagram, com a articulação e o patrocínio aí da revista Arte Ceará. Então, esse mundo aí, ele é um mundo aberto, né? Como dizia o Humberto Eco, isso é uma obra aberta, né? Que permite, né? Aí tem que botar a criatividade para funcionar, para fazer com que esses produtos, né? Esses empreendedores criativos, com seus produtos artísticos, culturais, possam, né, entrar aí nessa dimensão da economia. Agora, precisamos ajudá-los na organização e na formalização, né? O nosso projeto de economia criativa do Nordeste tem esse objetivo. E os editais, né, são para isso, né? Aqui no Ceará, por exemplo, para participar do edital, tem que estar formalizado. No nosso também. Né? Ora, então isso aí já é um mecanismo de que faz com que as pessoas se toquem. Opa, precisamos aqui da formalização. Tá? E aí nós vamos construindo isso. Né? Não é um processo rápido, é um processo que tem ações e retroações, né? Tem esses imprevistos aí pelo meio do caminho, como essa crise que nos atrapalha bastante, mas é seguir em frente. Seguir em frente. Como dizem em Crateús, onde eu nasci, é para frente que as malas batem. Verdade, mas é isso. Eu acho que é importante os empreendedores entenderem bem isso, que o momento realmente é de buscar uma organização cada vez maior. No caso dos MEIs, por exemplo, quem é MEI que se formalizou foi contemplado agora na pandemia com o auxílio do governo. Né? Agora, quem não se formalizou ficou com muitas dificuldades. Então, esse é o ponto. Né? O empreendedor ele precisa buscar cada vez mais estruturar a sua atividade para que ele possa crescer, formalizar e se tornar cada vez maior, né? E mais lucrativo. Não, com certeza. Mas eu queria compreender que a formalização, só para eu queria só enfatizar que a formalização as pessoas, os nossos empreendedores precisam compreender que ela não atrapalha, ela ajuda, ela permite que você circule mais no mercado consumidor, oferecendo os seus produtos, que você vai poder emitir uma nota fiscal, né? Traz então, a possibilidade de ampliar o crescimento, né? Além de ampliar o crescimento, né? Você imagine se eu pego 4 empreendedores criativos
formalizados, eles podem constituir um consórcio, né? Podem constituir uma central de compra de materiais comuns. Então, tudo isso, né, parte da formalização. Depois de formalizado, a gente começa a criar, né, a inovar, a propor coisas interessantes, os negócios criativos, a partir de organizações, né, entre 2, 3 ou coisas maiores. Perfeito. Cartacho, tenta ampliar aqui para os nossos seguidores aqui um pouco sobre os segmentos, né? Que segmentos estão contemplados nesse cenário da economia criativa, né? Como eles estão sendo, quais dificuldades maiores que eles vivenciaram nesse período de pandemia, né? Para a gente poder fazer aqui um fechamento. Eu acho que nós temos 12 minutos ainda de tempo para fazer um fechamento, tá certo? Eu acho, e aí a gente vai caminhando aqui para dar uma finalizada no nosso bate-papo. Olha, do ponto de vista da categorização das atividades dentro da economia criativa, acho que quase todos os componentes disso que a gente chama arte e cultura estão contemplados, né? Artes plásticas, audiovisual, teatro, né, cinema, literatura, arquitetura, né? Arquitetura, publicidade, né? Então, o leque é muito amplo. O que tem mais dificuldade nesse momento é quem necessita de aglomeração. E aí isso não é uma particularidade da economia criativa, né? O que é que vamos fazer com o futebol? O que é que vamos fazer com a economia do futebol? Né? O Guarani de Sobral, né, não teve como sustentar, mandou todo mundo, todos os jogadores foram dispensados. Hoje tem uma matéria para o Guarani poder participar do restante do campeonato cearense. O Fortaleza e o Ceará se juntaram, né, e emprestaram 19 jogadores para o Guarani poder montar um time e concluir, né? Você veja uma ação solidária para o Guarani poder terminar o campeonato. Mas porque não tem como. Com aglomeração, quem tiver atividade que requeira aglomeração, né, vai ter dificuldade. Vai ter muita dificuldade. Então, esses temas, essas questões, né, elas precisam estar no nosso dia a dia. Nós precisamos estar acompanhando isso aí permanentemente para ir, né, e botar nós e os nossos colaboradores e imaginando como é que a gente vai ajudar a resolver essas situações, né? Essas situações. Verdade. Porque eu, pelo menos, não sou pessimista, mas estou sendo realista. Eu acho que a gente vai conviver com essa situação por um período mais largo, né? Esse controle, né? Se a curva do coronavírus sobe, se desce, né? Porque nós não, como diz o Bill Gates, nós não nos preparamos para esse tipo de pandemia. Eu prefiro acreditar, sabe, Cartacho, que nós já estamos caminhando para uma saída desse cenário. Porque depois de 100 dias, e aí você já começa a ver recentemente, acho que o desafio do empreendedor é estudar o comportamento dos clientes, né? Estudar o comportamento das pessoas. Com certeza. Porque as pessoas vão estar desconfiadas para estar realizando aglomerações, né? Ou para estar aglomerando em alguns pontos. E aí nada melhor do que o controle social, onde o empreendedor, o empresário, ele precisa perceber bem esse processo, né, de como o cliente dele vai estar sinalizando com isso. Mas a gente já viu recentemente no Rio de Janeiro, eu fico até impressionado, mas já tinha bares aglomerando, as pessoas às vezes parece que esquecem, tem um pouco também do tempo, né, que a pessoa vai cansando e às vezes quer dar uma... É uma espécie de ação assim, do impulso irracional.
quando abriu irracional, aqui, quando houve aqui a abertura do shopping, né, que abria, acho que das 10 às 16 e tal, nos 2 primeiros dias era um enxame de gente. Agora você vai lá normal, tem uma pessoa ou Calma, outra, calma. já, já, Com já controle, acalmou. né? Controlando Mas, temperatura, mas álcool, fazendo os protocolos para a de. gente concluir aqui, eu vou colocar um tema que está na economia criativa, que é o turismo. As nossas preocupações têm que ser triplicadas, quadruplicadas, quintuplicadas, porque o turismo é o que é dos segmentos. Eu recebi um estudo, é o último que vai ter retorno, é o mais penalizado. É o mais penalizado. Eu estava vendo o protocolo aqui do Ceará, né? Uma pousada. Você imagina uma pousada que você conhece muito, que é o Sítio Pela, em Viçosa. São 12 apartamentos. No protocolo, né? Cada apartamento daquele, na hora que você fizer o check-out, ele passa 48 horas sem ocupação, sendo desinfectado permanentemente. Um apartamento de 12 com 48 horas vai funcionar o quê? Vai funcionar o quê? Complicado. Né? E o turismo é aglomeração. Aeroporto é aglomeração, rodoviária é aglomeração, hotel é aglomeração, piscina é aglomeração. Nosso pessoal Então, da Rota das Emoções está realmente numa situação bem complicada. muito Essa é a complicado. realidade. Eu tive a conversa com o pessoal de Jericoacoara agora, foi doloroso, mas o pessoal tem que ver como que a gente vai enfrentar isso. Né? Como é que vai ser o Temos que protocolo. cada vez mais nos prepararmos para isso. Essa é a realidade. Porque não é só o ramo da hospedagem, né? Se a gente pegar É todo. as 3 atividades âncora do turismo, que é hospedagem, alimentação e eventos, todos 3 é com aglomeração. Né? Os restaurantes aqui em Fortaleza. Né? Eu continuei almoçando dia de sábado a comida do restaurante, né? Que eu ia presencialmente, que você conhece também, que é o João do Bacalhau, ali na Bajota. Muito bom. Tá? Mas agora é tudo delivery. A comida eu vou buscar, faço o arranjo aqui na minha varanda, né? Almoço com a família aqui. E pensa que está lá. E o delivery, por exemplo, alimentar, é outra coisa que a gente precisa cuidar para profissionalizar, porque nesse momento ainda está na lógica da quentinha, né? Aquela, né? Você almoça no restaurante, eu quero levar, sobrou essa comida, ou vou levar esse prato lá para casa, na quentinha. Acho que os designers precisam se debruçar sobre as embalagens, porque você pode ter um delivery, né? Onde você, em vez de ter aquela quentinha de isopor, você tem uma travessa de plástico, né? Onde a comida é arrumada como se fosse servida, a travessa na mesa, né? Que tal o restaurante, o entregador, em vez de ser dessas entregadoras de aplicativo, o restaurante, ele tem um integrador dele, que é o quê? Que é um cidadão, camisa branca, manga comprida, gravatinha borboleta, vestido de garçom, que te entrega, né, a alimentação numa travessa bacana e tal. Tá? E aí, isso vai ter que fazer design nos delivery. Porque, está terminando, as empresas que antes da pandemia já funcionavam como delivery de alimentação, tipo o China Box, as suas embalagens já estavam pensadas para esse tipo de entrega mais sofisticada. Verdade. Enfim, vai ser um momento dos criativos, né, do segmento todo, repensar e se adaptar a toda essa tendência aí que nós estamos vivendo agora, das novas necessidades, da percepção do cliente. E aí esse edital que o Piauí está lançando, né, que tem um volume razoável de recursos, em torno de R$400 mil, os segmentos da economia criativa que vão ser contemplados, aí eu vi alguns seguidores aqui perguntando, contempla a parte de arquitetura e urbanismo, da qual você participa desse setor, design, moda, gastronomia, artesanato, setor de música, artes cênicas, editorial, audiovisual e games. Esses foram os segmentos que o Sebrae Piauí escolheu para ser contemplado, né, nesse recurso que vão ser apresentados os projetos.
E aí, o que eu posso dizer é que é importante as pessoas que querem participar busquem conhecer o edital. A partir de amanhã já vai ter às 4 horas da tarde, a nossa equipe já vai estar fazendo uma outra live detalhando o edital, como os empreendedores podem participar e como esses segmentos podem serem contemplados dentro do edital, e aí tem todo um apoio, um tira-dúvidas, que vai ser disponibilizado para que as pessoas não deixem de participar e que as nossas grandes ideias criativas, que os nossos empreendedores tenham condições de se habilitar e aproveitar essa oportunidade, até realmente, como você falou, em virtude do momento, né? Do design, da adaptação para o delivery, todo o momento que nós estamos vivenciando agora que trazem oportunidades também para esses empreendedores. Mas, enfim, grande Cartacho, quero agradecer imensamente a você aí, a disponibilidade. A gente estava realmente, estava numa reunião desde 4 horas da tarde, realmente Isso. muito cansativa, né? Onde estavam participando os diretores do sistema todo, mas não podíamos deixar de estar aqui dando atenção aos nossos empreendedores. É importante essa pauta da economia criativa para o Nordeste, muito importante também para o Piauí, para que a gente possa entrar de uma forma cada vez mais estruturada, apoiando os nossos empreendedores e tornar realmente esse segmento de economia criativa, que ele é bem amplo, ele se integra em vários segmentos da indústria de transformação, do turismo, é bem variado para que a gente possa realmente impactar cada vez mais de forma positiva e levar mais valor aos nossos clientes. Mas, enfim, eu quero passar para você aí, para você fazer um fechamento, mas quero lhe agradecer tanto a você como toda a equipe do Sebrae Ceará aqui, que são parceiros de primeira hora aqui do Sebrae Piauí. Obrigado, meu amigo. O meu fechamento aqui é só de agradecimento aqui pela oportunidade de estar conversando com todos que estão aqui nessa live, né, em especial aos amigos do Piauí, porque eu tenho o maior carinho, né, agradecer também aí a sua equipe de colaboradores, né, agradecer a você, né, pelo carinho e pela firmeza aqui com que tratou os temas aqui a delicadeza que tratou os temas aqui dessa nossa live, né? Desejar uma boa noite para todo mundo e saravá. Obrigado, meu amigo. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre todo esse projeto. E aí, quem tiver mais dúvida, busquem o nosso site do Sebrae Piauí, né, mais informações para ter acesso aí sobre o nosso edital do segmento de economia criativa. Boa noite a todos.